A maré tinha recuado tanto naquela tarde que o mar parecia ter deixado o segredo dele jogado no meio do lamaçal. Um cofre pequeno, enferrujado, metade enterrado na areia escura, cercado por garrafas quebradas e pedaços de rede rasgada. Aline, 21 anos, pele tostada de sol e olhos sempre varrendo o horizonte como quem procura saída, viu o brilho torto do metal e, por um instante, achou que fosse só mais lixo trazido pela água da baía. Os 4 irmãos dela, Lucas, 16 anos, magro e inquieto, Nanda, 13, curiosa ao extremo, Tiago, 9, sempre com um carrinho de plástico na mão, e a pequena Lia, 6, cabelos embolados de sal, catavam latinha e plástico nas poças, de chinelo atolando, na esperança de vender tudo no ferro velho antes do fim do dia. Quando Lucas apontou para o cofre, fez piada dizendo que, se tivesse dinheiro dentro, finalmente iam poder comer peixe sem ser cabeça e espinha. Aline sentiu o coração acelerar não pelo sonho de riqueza, mas porque qualquer coisa diferente que o mar devolvia trazia, junto, o medo de fiscal, de gente grande, de confusão. Mesmo assim, foi até lá, afundando o pé na lama gelada, e passou a mão pela superfície cheia de conchas grudadas. O metal, por baixo da ferrugem, ainda estava firme, pesado, com uma fechadura pequena em forma de estrela, detalhe bonito demais para ser lixo qualquer. Eles se juntaram em volta, o vento cheirando a sal e gasolina de barco velho, e o barulho da água ao longe cobrindo metade das palavras. Lucas tentou levantar o cofre sozinho e quase caiu de costas, rindo nervoso. Aline mandou todos ajudarem, cada um segurando uma ponta, enquanto cravava o calcanhar na areia fofa para fazer a alavanca. O cofre saiu com um som de sucção, como se o chão não quisesse deixar. Aline pensou em largar ali mesmo, mandar os irmãos irem para casa antes da maré subir, mas Lia encostou a orelha no metal e disse que tinha coisa viva respirando lá dentro. A mais velha sentiu um arrepio subir pela nuca. Aquilo devia ser impossível, mas, quando encostou também, jurou ouvir um som abafado, ritmado, como se fosse coração ou relógio muito antigo. O cofre parecia lixo esquecido na lama, mas, quando enfim conseguiram abrir a tampa, o que saiu de lá não era o tipo de coisa que uma família pobre podia simplesmente devolver pro mar e fingir que nunca viu. Antes de encontrar o cofre, a vida de Aline cabia num barraco de madeira torta na beira do mangue, em uma vila de pescadores que a prefeitura só lembrava que existia quando vinha tirar foto em época de eleição. Desde que os pais morreram num naufrágio de barco de linha, voltando de uma pescaria em noite de tormenta, ela virou mãe, pai e irmã mais velha dos 4, dividindo o mesmo colchão com Lia e um medo constante de a maré levar também o pouco que tinha sobrado. O pai, Sérgio, 45 anos, mãos calejadas e cheiro eterno de sal, tinha sumido no escuro com o barco que servia de renda e abrigo improvisado. A mãe, Rita, 40, vendedora de acarajé no cais, foi encontrada dias depois, mas o corpo de Sérgio nunca voltou. Como se o mar tivesse guardado para si o único adulto capaz de enfrentar os donos das lanchas e dos grandes empreendimentos que avançavam sobre a orla. Desde então, qualquer barulho de motor à noite fazia Aline pular da rede achando que o pai, enfim, batia no trapiche. Sem estudo completo e com a responsabilidade de manter os irmãos juntos, Aline fazia de tudo, ajudava na limpeza de barcos, lavava peixe em troca das cabeças que ninguém queria, juntava reciclável na maré baixa, às vezes, aceitava faxinas rápidas em casas de veraneio, sempre com medo de deixá-los sozinhos por muito tempo. O dono da pensão onde deviam metade do aluguel vivia lembrando que criança demais assusta hóspede, e o boato de que o conselho tutelar poderia intervir se a coisa piorasse rondava como nuvem pesada. Além da ameaça da pobreza, havia uma outra, menos falada mas sempre presente. Os planos da prefeitura e de uma empresa de construção para transformar aquele pedaço de costa em condomínio de luxo com marina, empurrando as famílias antigas para longe da água onde nasceram e trabalharam a vida inteira. Já tinham demolido 3 barracos mais perto do cais, chamando de requalificação da área, e dizia-se que era questão de tempo até chegarem na fileira onde Aline e os irmãos moravam. Em cada reunião comunitária, aparecia algum advogado elegante prometendo indenização justa que ninguém via. Foi nesse cenário de aperto que a maré baixou mais do que o normal aquele dia, revelando, entre caranguejos apressados e destroços de navio velho, o cofre pequeno e pesado que parecia lixo, mas não era. Aline, que tinha aprendido a desconfiar de presente, hesitou. Só que,
Com 4 bocas para alimentar e o mundo grande se aproximando em forma de retroescavadeira e papel timbrado, qualquer promessa de mudança, mesmo enferrujada e enterrada na lama, parecia melhor do que continuar esperando o próximo bote do sistema. E assim, sem saber, ela e os irmãos colocaram as mãos numa peça do passado que ainda tinha contas a acertar com gente grande da cidade. Quando o cofre finalmente abriu com um estalo seco, depois de Lucas forçar com uma chave de fenda velha achada no cais, ninguém falou nada por alguns segundos. Esperavam, no fundo, notas úmidas, moedas, joias, qualquer coisa que brilhasse óbvio como riqueza. Em vez disso, viram um maço grosso de cadernos pequenos embrulhados em pano de saco, um envelope de plástico transparente cheio de cartões e papéis, e uma corrente fina de prata com um pingente em forma de barquinho, tão limpo que parecia ter sido polido ontem. Nanda resmungou que aquilo não enchia a barriga de ninguém e que seria melhor ter achado uma caixa de sardinha. Aline, porém, sentiu algo diferente ao tocar nos cadernos. As capas eram de um azul gasto, manchadas de sal, com letras escritas à mão, em caneta preta, caprichadas como as de professora. O primeiro tinha, na capa, um nome e uma data de anos atrás. Lia apontou com o dedo e leu aos tropeços, orgulhosa de conseguir juntar as sílabas. Era o nome de uma mulher que Aline só conhecia de ouvir os mais velhos sussurrarem. Marina Alves, pescadora e líder comunitária que tinha desaparecido misteriosamente depois de liderar protestos contra as obras dos condomínios. Diziam que ela tinha sumido no mar em noite de maré cheia, sem testemunhas, e que seus papéis se perderam. Dentro do envelope plástico, além de cartões de banco vencidos e um documento laminado com foto de Marina sorrindo, havia algo que fez o estômago de Aline virar. Cópias amareladas de plantas de construção, carimbadas com o logo da empresa interessada na região, marcadas à mão com anotações em caneta vermelha. Em vários lugares, Marina tinha circulado números e escrito comentários: área de mangue protegida, comunidade não consultada, relatório falso. Entre os papéis, escondido num bolso lateral, um pendrive prateado, embrulhado em plástico, que Lucas girou entre os dedos como se fosse moeda antiga. Naquele momento, o cofre deixou de ser lixo e virou problema sério. Aline sabia, pela forma como alguns vizinhos falavam de Marina, que havia gente importante na cidade que preferia que seu nome continuasse enterrado na maré. Guardar aquilo em casa era pedir para ser alvo, entregar sem pensar. Se fosse para as mãos erradas, era repetir a história de sumiço. Lucas sugeriu vender o pingente de prata e jogar o resto fora, mas Lia insistiu que a dona das coisas estava feliz por eles terem encontrado, e que não queria que ninguém jogasse seus cadernos de novo na água. O vento, que até então soprava constante, parou de repente, e um barulho seco de casco batendo no trapiche ecoou, mesmo não havendo barco nenhum ali. Com o coração acelerado, Aline tomou uma decisão rápida. Mandou os irmãos correrem para casa com o cofre embrulhado em lona, enquanto ela ficava para trás recolhendo as poucas sacolas de reciclável espalhadas na areia, fingindo normalidade. À distância, viu um carro preto estacionar perto do início da vila, um veículo que não combinava com o chão de terra batida. Um homem de camisa clara e sapato engraxado demais desceu, acompanhado de outro com prancheta. Conversaram com o dono do bar, olharam para o lado da maré baixa e anotaram algo. Aline percebeu que não tinha muito tempo até se dar conta de que, pela primeira vez, o mar tinha colocado na mão dela uma arma que não era faca, nem remo, nem anzol, mas papel, e papel, naquela briga, valia mais do que qualquer peixe grande. Na manhã seguinte, a vila acordou diferente. Antes mesmo do sol esquentar a lama, já havia carro da prefeitura estacionado perto da praça improvisada, e um toldo branco sendo montado como se fosse festa. Um locutor de voz animada testava microfone, falando em progresso, revitalização da orla e oportunidades para a comunidade pesqueira. Aline acompanhava de longe, com Lia no colo, enquanto Lucas e Nanda fingiam que iam para a escola, mas na verdade paravam atrás do mercadinho para ouvir melhor. Tiago empurrava o carrinho de plástico pela rua, marcando cada buraco no chão como se memorizasse o caminho. Do palco improvisado, o prefeito, homem de meia idade, terno claro pouco à vontade no calor, sorria para as câmeras ao lado de um empresário mais novo, cabelo modelado, relógio caro brilhando no pulso. Prometiam construir um conjunto habitacional moderno em outra parte da cidade para abrigar as famílias que precisassem ser deslocadas, com indenizações justas e oportunidades de empregabilidade.
A multidão ouvia, metade com esperança, metade com cansaço. Quem já tinha visto filme parecido sabia que, quando a marreta entrava, o dinheiro prometido encolhia. No meio do discurso, o empresário mencionou, com falsa preocupação, que a área atual da vila era ambientalmente sensível e que existia risco de alagamento e contaminação, usando termos técnicos que ninguém ali tinha ouvido ser problema antes. Aline sentiu o sangue ferver, sabia, pelas anotações dos cadernos de Marina, que era justamente o contrário. O projeto ignorava a proteção do mangue e usava laudos arrumados para justificar tirar gente dali. Enquanto isso, um carro preto, igual ao da tarde anterior, circulava devagar pela rua principal, o homem de camisa clara olhando para cada barraco como quem mede preço. Em casa, os cadernos e as plantas estavam escondidos dentro da gaveta mais alta do armário, atrás de panelas que quase nunca usavam. O pendrive, Aline guardara na parte interna do sutiã, por medo de que até a madeira escutasse. Nanda, que lia mais rápido, passará a noite devorando trechos dos diários de Marina, onde a pescadora contava, com detalhes, como tinha tentado levar as denúncias para a rádio comunitária, para uma ONG de fora, para uma repórter que nunca apareceu. Em uma das últimas páginas, a letra ficava mais trêmula, e a frase terminava do nada: se alguma maré devolver isso, que caia nas mãos de, o resto, borrado de água e sal. Aline sabia que sozinha não dava para enfrentar prefeitura e empresa. Lembrou de Dona Dalva, 60 anos, professora aposentada que tinha ido morar na vila anos atrás, depois de se desentender com a direção de uma escola por insistir demais em falar de direitos em sala de aula. Dalva tinha um radinho sempre ligado em programas de notícia e uma pilha de recortes sobre desastres ambientais e grilagem de terra. Se alguém ali poderia ajudar a transformar aqueles papéis em grito, era ela. Ainda assim, bater na porta da velha naquele dia seria como assumir, de vez, que ia se meter na mesma briga que engoliu Marina. No fim da tarde, quando o sol caiu e o vento trouxe cheiro de chuva, Aline tomou coragem. Deixou Lia com Nanda e Tiago, mandou Lucas ficar de olho na rua, e saiu com um dos cadernos dentro da sacola de pão. Bateu na porta de Dona Dalva com o coração na boca. A professora atendeu de avental florido, óculos na ponta do nariz, e, ao ver o nome na capa do caderno, perdeu a cor por um instante. Reconhecia aquela letra de longe. Sem que ninguém precisasse explicar, entendeu que a maré tinha trazido de volta, direto para as mãos da única pessoa com coragem suficiente para continuar a história, a prova de que o progresso anunciado na praça vinha de um cofre enterrado, não só na lama, mas na memória de uma cidade inteira. E, a partir dali, o que Aline fizesse com aquilo seria a diferença entre ser levada pela correnteza ou aprender, do jeito mais difícil, a remar contra o fluxo. Dona Dalva sentou à mesa, abriu o caderno de Marina com cuidado, como quem mexe em ferida que nunca sarou, e começou a ler em voz alta para Aline. As páginas contavam, em detalhes, como a pescadora tinha registrado, dia após dia, o avanço das obras, a morte de peixes no mangue, a promessa quebrada de indenizações e as reuniões em que advogado falava difícil para confundir gente simples. Em uma anotação, Marina descrevia uma noite em que viu um cofre pequeno ser carregado para dentro de um barco da própria empresa, depois de uma conversa tensa entre o engenheiro e um funcionário da prefeitura. O caderno terminava dizendo que, se alguma coisa acontecesse com ela, o mar saberia devolver. Aline sentiu um arrepio ao perceber que o objeto achado na maré baixa era, provavelmente, o mesmo cofre que Marina viu desaparecer. Dalva explicou que, anos atrás, tinha ajudado Marina a copiar documentos e mandar e-mails para organizações de defesa do meio ambiente. Mas, de repente, a amiga começou a ser perseguida, gente estranha rondando a vila, boatos de que ela estava inventando história, ameaças veladas sobre a guarda dos filhos que nunca chegou a ter. Até que, numa madrugada de maré cheia, ela saiu sozinha de barco para ver uma coisa nas boias e não voltou mais. Na época, a versão oficial foi acidente. Lendo agora as anotações sobre o cofre, Aline e Dalva entenderam que podia ter sido muito mais do que isso. O pendrive encontrado junto dos papéis ganhou outro peso. Se Marina tinha copiado arquivos digitais, talvez ali dentro houvesse os mesmos laudos falsos e plantas adulteradas que agora eram apresentados como base do progresso. Aline, que sempre achou que sua guerra era só contra a fome e o despejo, percebeu que havia uma camada maior. A mesma força que ameaçava tomar seu barraco tinha, antes, engolido uma mulher que tentou gritar. Dalva,
com os olhos brilhando de raiva antiga, disse que não ia deixar a história se repetir. Falou de uma rádio comunitária de um bairro vizinho, que ainda dava espaço para denúncias, e de uma advogada ambientalista que, certa vez, apareceu num seminário na capital e deixou cartão. O plano começou a se desenhar ali. Usar o pendrive e os cadernos para mostrar que o projeto da orla vinha de fraude e silêncio forçado. Mas havia um problema imediato. Se alguém descobrisse que o cofre tinha sido achado, a primeira casa a ser revistada seria a de Aline. Naquela noite, o vento mudou. Em vez de soprar do mar para a terra, trazendo cheiro de sal, parecia vir do mangue, pesado, com perfume de lama e folhas podres. Aline não conseguiu dormir direito. Cada estalo do telhado soava como passo de gente em cima da casa, e o farol distante dos barcos riscava a parede do quarto como se alguém passasse lanterna pela janela. Lá perto da meia-noite, ouviu Lia murmurar, na rede ao lado, que a moça do cofre estava preocupada porque da outra vez ninguém acreditou nela a tempo. A mais velha não sabia se era sonho de criança ou algo além, mas, de qualquer jeito, entendeu o recado. Desta vez, se ficassem calados, seriam cúmplices da mesma maré que levou Marina. No dia seguinte, Dalva colocou o caderno e algumas cópias das plantas em uma pasta velha de escola, prendeu o cabelo num coque apressado e disse que ia até a rádio comunitária. Aline quis ir junto, mas precisava trabalhar no mercado de peixe para garantir o almoço do dia. Combinaram que Nanda ficaria de olho nos irmãos e no cofre escondido. Antes de sair, a professora pegou um ônibus lotado, abraçando a pasta com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Na rádio, esperou quase uma hora até ser atendida, ouvindo músicas e anúncios locais tentando abafar o nervosismo. Quando finalmente entrou na sala do coordenador, um homem na casa dos 30, camiseta de banda e olhar desconfiado, colocou os papéis na mesa e falou, sem rodeios, de obras, laudos falsos e do sumiço de Marina. O coordenador, acostumado a gente reclamando de buraco e falta de luz, levou alguns minutos para entender o tamanho daquilo. Ao ver o nome da empresa nas plantas e as anotações sobre áreas de mangue protegidas, ficou mais sério. Perguntou se podiam ler trechos ao vivo num programa de tarde, para pelo menos levantar dúvida entre os ouvintes. Dalva aceitou, desde que não falassem o nome de Aline nem mencionassem o cofre. Enquanto isso, ligou para o número da advogada ambientalista anotado anos antes num pedaço de papel, sem saber se ainda funcionava. Para surpresa dela, alguém atendeu, a própria advogada, agora trabalhando em uma ONG que acompanhava conflitos em áreas costeiras. Ficou interessada, pediu fotos dos documentos e prometeu ir até a vila na semana seguinte. Na vila, porém, a reação dos de cima foi rápida. Ainda naquela tarde, 2 fiscais da prefeitura apareceram com pranchetas novas, medindo as casas, fotografando o esgoto a céu aberto, falando em condições insalubres. Um deles, mais calado, deixava escapar olhares tortos para a casa de Aline, como se soubesse que ali havia algo que ainda não tinha visto. Lucas, encostado no poste, percebeu que o mesmo carro preto dos dias anteriores fazia volta repetida na rua, e que, desta vez, o homem de camisa clara falava ao celular apontando discretamente na direção deles. A notícia de que a rádio tinha comentado irregularidades em projeto na orla correu entre os moradores mais atentos, e o boato de que alguém tinha encontrado papéis de Marina começou a ganhar corpo. À noite, quando Aline chegou do trabalho, encontrou a irmã mais nova sentada no batente, abraçando o carrinho de plástico de Tiago, com cara de quem tinha chorado. Nanda contou que uma mulher bem vestida, dizendo ser assistente social, tinha passado ali, fazendo perguntas sobre a rotina das crianças, se iam à escola, se tinham acompanhamento, se Aline trabalhava demais. O tom era doce, mas as perguntas eram as mesmas que antecedem a ameaça de separação. Aline sentiu um aperto no peito. Não era coincidência aquilo acontecer justo no dia em que os papéis começaram a circular. Ela respirou fundo e, em vez de se encolher, fez o contrário. Na manhã seguinte, foi pessoalmente à unidade do Conselho Tutelar da região, com Lia pela mão e as declarações da escola dos irmãos na bolsa. Apresentou-se, explicou a situação, mostrou que as crianças estavam matriculadas e frequentando aula, e deixou claro que sabia dos seus direitos. O conselheiro que a atendeu, acostumado a ver famílias se escondendo, estranhou a postura e, pela primeira vez, ouviu o outro lado antes de qualquer denúncia formal. Aline não citou cofre nem empresa, apenas comentou,
cuidadosamente, que algumas visitas recentes pareciam mais interessadas no pedaço de terra onde moravam do que no bem-estar das crianças. Plantou a semente da dúvida ali também. Quando voltou para casa, encontrou Dalva já na porta, com o rosto cansado, mas os olhos acesos. A rádio tinha colocado ao ar a denúncia, sem nomes, mas com detalhes suficientes para incomodar quem sabia ser o alvo. A advogada da ONG confirmara que viria no domingo, trazendo um técnico para analisar os documentos. E alguns moradores, antes calados, começaram a lembrar em voz alta de coisas estranhas da época de Marina. Barco que saiu de madrugada, caminhão de material entrando escondido, cofre carregado às pressas. A maré, que no começo da história tinha devolvido um segredo para uma família órfã tentando sobreviver, agora parecia subir por dentro da vila em forma de coragem compartilhada. Pela primeira vez, Aline olhou para o cofre, agora escondido debaixo da cama, e não viu um peso que podia afundar sua vida, mas uma âncora diferente. Algo que, se usado direito, podia segurar os irmãos no lugar onde nasceram, impedindo que fossem arrastados pela correnteza de promessa vazia. O medo continuava lá, de represália, de visita noturna, de acidente no mar, mas não estava mais sozinho. E, quando Lia, antes de dormir, sussurrou que a moça do cofre estava rindo baixinho porque dessa vez tinha mais gente ouvindo, Aline entendeu que a história não era mais só dela e dos 4 irmãos. Era da vila inteira, da Bahia, do mangue. E que, a partir dali, cada decisão seria uma escolha entre deixar o mar engolir tudo de novo ou aprender a devolver a onda na mesma força com que ela vinha. O domingo amanheceu com o céu carregado e a baía mais quieta do que o normal, como se até os barcos tivessem combinado de sair mais tarde. Aline acordou cedo, varreu a frente do barraco, preparou café ralo e dividiu o pão em fatias finas, dando um pedaço maior para Lia sem que os outros notassem. Lucas fingia indiferença, mas olhava o relógio a cada 5 minutos, esperando a tal advogada da ONG que Dalva prometera trazer. Quando o ônibus finalmente parou na entrada da vila, 2 figuras desceram, uma mulher de cabelo preso num rabo de cavalo, óculos discretos e mochila nas costas, e um rapaz mais novo, com colete surrado, câmera pendurada no pescoço e caderno de anotações na mão. A advogada se apresentou como Renata, 34 anos, fala calma, olhar que escutava mais do que julgava. O rapaz era Eduardo, estagiário da ONG, acostumado a registrar tudo em foto e vídeo. Sentaram-se na casa de Dalva com Aline, espalharam os documentos sobre a mesa e ligaram o notebook alimentado por uma bateria portátil. Quando Renata conectou o pendrive, o silêncio ficou pesado. Na tela, arquivos de PDF com o logo da empresa, versões de estudos ambientais com trechos claramente apagados e substituídos, comparações de mapas mostrando a área de mangue reduzida em relatórios mais recentes. Havia ainda e-mails impressos em que um engenheiro combinava ajustes com um funcionário da prefeitura, falando abertamente em facilitar a aprovação para não perder a janela de investimento. Renata, acostumada a ver coisa feia, apertou os lábios e disse que aquilo era mais do que indício, era munição direta para a ação civil pública. Explicou, com palavras simples, que, se conseguisse protocolar tudo no Ministério Público antes que as demolições avançassem, havia chance de travar o projeto até investigação séria. Mas avisou também que quem aparecesse como fonte inicial poderia sofrer pressão, e que era importante não colocar o nome de Aline na linha de frente. Dalva se ofereceu para assumir o risco, lembrando que já era aposentada e não tinha crianças sob sua responsabilidade. Aline sentiu alívio e culpa ao mesmo tempo. Eduardo sugeriu gravar depoimentos de moradores contando o histórico de promessas quebradas, sem citar o cofre, só reforçando o padrão de abuso. Enquanto isso, na outra ponta da vila, o clima engrossava. O empresário e o prefeito souberam, por telefone, da movimentação de gente de ONG na comunidade e mandaram um assessor fazer ronda disfarçada. O carro preto voltou, dessa vez com um terceiro homem no banco de trás, de terno escuro mesmo no calor, olhar duro de quem calcula risco, não briga. Passaram devagar em frente à casa de Dalva, fingindo olhar para o mar. Lucas, do canto da rua, fotografou a placa do carro com o celular velho. Como Renata tinha ensinado, documenta tudo, até cara feia. Ela dissera. Tiago, sem entender metade do que estava acontecendo, só sabia que o cofre agora era assunto de adulto e que Lia, de vez em quando, parava de brincar para olhar fixo para o horizonte, como se esperasse alguém sair da água. No fim do dia, Renata informou o plano.
voltaria na manhã seguinte para pegar assinaturas em um abaixo-assinado contra a expulsão da vila, levaria cópias dos documentos e do pendrive de volta para a cidade, de lá, faria o protocolo formal. Pediu que ninguém comentasse sobre o cofre fora daquele círculo, nem sequer com vizinhos bem-intencionados. Em briga assim, disse ela, às vezes o problema não é quem é contra, mas quem tem medo demais e acaba falando demais com o lado errado. Aline assentiu, mas sabia que, numa vila onde qualquer movimento diferente é visto, o segredo não duraria para sempre. E, à noite, deitada na rede, com os 4 irmãos respirando pesado ao redor, percebeu algo novo. O barulho da maré, em vez de acalmá-la, agora parecia um relógio de contagem regressiva. A segunda-feira começou com um susto. Antes mesmo de o sol aparecer, barulho de motor pesado invadiu a vila. Aline saiu para a rua e viu, no fim da fileira de barracos, um caminhão de caçamba estacionado e uma retroescavadeira sendo descarregada, o braço mecânico brilhando sob a luz amarelada dos postes. 2 homens de colete da prefeitura esticavam uma faixa onde se lia início das obras de revitalização. Ninguém tinha sido avisado que começaria tão cedo. As famílias mais próximas do cais acordaram assustadas, algumas já tentando juntar seus poucos pertences com pressa, temendo que derrubassem suas casas ainda naquela manhã. Renata não demorou a chegar, com Dalva ao lado, ambas visivelmente tensas. Foram direto falar com o responsável ali, um engenheiro que se apresentou com sobrenome composto e documentos em mãos, dizendo que tudo estava dentro da lei e que tinham autorização assinada. Renata pediu para ver os papéis, comparou no ato com as cópias que tinha das versões antigas no pendrive e apontou, na frente de todo mundo, as inconsistências, áreas de mangue omitidas, assinatura de técnico falecido em relatório recente, mapa com coordenadas diferentes da realidade. O engenheiro desconversou, chamou a advogada de desinformada, mas o murmurinho entre os moradores cresceu. Alguns começaram a filmar com celulares, outros gritavam que a professora tem prova sim. Enquanto a discussão aumentava, um carro oficial do Ministério Público parou na entrada da vila. Renata tinha passado a noite enviando documentos e conseguiu convencer um promotor a ir olhar a situação antes que a primeira casa fosse ao chão. O promotor, homem de meia idade, camisa social arregaçada, chegou calado, observou as máquinas, escutou um trecho da conversa e pediu para ver, ali mesmo, os laudos e o pendrive. Eduardo, com as mãos tremendo, conectou o dispositivo no notebook de Renata e mostrou os arquivos-chave, comparações de mapas, e-mails, plantas alteradas. A cada tela que mudava, o rosto do promotor ficava mais sério. Depois de meia hora de análise em plena rua de terra, ele tomou uma decisão. Determinou a suspensão temporária das obras até verificação detalhada dos documentos em gabinete. Mandou que as máquinas fossem desligadas e notificou, na frente de todos, a empresa e a prefeitura de que estavam sob investigação por possível fraude ambiental e irregularidade em processo de remoção de comunidade tradicional. O engenheiro tentou argumentar, mas a palavra fraude ecoou mais alto do que qualquer justificativa. Um coro espontâneo de palmas estourou entre as casas. Não era vitória ainda, mas era um respiro que ninguém imaginava ter tão cedo. Aline, que observava tudo com Lia no colo, sentiu as pernas bambas, pela primeira vez, não era só a maré que recuava, era a máquina da cidade grande dando um passo para trás. Mesmo assim, sabia que a reação viria. No fim da tarde, o homem de terno escuro que tinha passado de carro dias antes apareceu a pé, sem gravata, tentando parecer mais do povo. Aproximou-se da casa dela com um sorriso tenso, em voz baixa, disse que sabia que algum morador tinha encontrado documentos antigos e que aquilo poderia dar problema para muita gente, inclusive para quem não tem nada a ver com isso. Ofereceu, sem dizer claramente, um acordo, uma quantia em dinheiro, vaga porém interessante, e a promessa de colocar a família de Aline entre as primeiras atendidas num conjunto habitacional top de linha em outro bairro, desde que a confusão parasse por ali. Aline respirou fundo, sentiu o peso de 4 olhares atrás da porta, Lucas, Nanda, Tiago e Lia, ouvindo cada palavra, e lembrou da frase rabiscada no caderno de Marina, borrada pela água, mas ainda legível em um trecho: não vende o que é de todos por medo do que é só seu. Olhou nos olhos do homem e disse que, se ele tivesse vindo com proposta decente antes de tentarem derrubar casa na Marrã, talvez a conversa fosse outra. Agora, porém, o que estava em jogo não era só o barraco dela, mas o mangue, a vila,
a história de quem veio antes e sumiu. O sujeito perdeu o sorriso e deixou escapar, entre dentes, que gente pobre às vezes sofre por não saber a hora de parar. Naquela noite, a maré subiu mais alta do que nos dias anteriores, lambendo o trapiche até quase cobrir as madeiras tortas. Aline caminhou até a beira d'água com o cofre vazio nas mãos. Tudo o que importava já tinha sido copiado e disperso em pastas digitais, celulares, pendrives extras. Passou a mão pela tampa enferrujada, pensando em Marina, nos anos em que aquele metal ficou enterrado na lama esperando a maré certa, e então lançou o cofre de volta na baía. O som do impacto foi engolido pelas ondas, e o objeto afundou rápido, sem deixar rastro. Lia, ao lado dela, sorriu e disse que agora a moça podia descansar, porque o que tinha dentro já estava com gente que sabia nadar nesse tipo de água. De volta ao barraco, Aline sentou na rede, cercada pelos irmãos. O medo continuava, o processo seria longo, a empresa tinha dinheiro e influência, nada era garantido. Mas, diferente de antes, não estavam mais sozinhos, nem invisíveis. O cofre que parecia lixo na maré baixa tinha se revelado uma chave, não de dinheiro fácil, mas de uma porta que ligava a luta deles à de muita gente espalhada pela costa. E, enquanto o som da maré entrava pela janela, misturado às vozes dos vizinhos discutindo estratégias e direitos, Aline percebeu que a verdadeira mudança que o mar tinha trazido não estava no fundo da água, mas na cabeça e no peito de quem resolveu, pela primeira vez, remar junto contra a correnteza. Os dias seguintes pareceram mais longos que qualquer maré. A notícia do embargo temporário correu pelas vielas, pelas bancas de peixe, pelo bar onde os pescadores jogavam dominó, misturada com histórias antigas da vila dos pescadores de outras cidades que tinham sido quase varridas do mapa por obras de revitalização. Alguns diziam que o poder público sempre dá um jeito de vencer, outros lembravam que, em lugares como Jaraguá, em Maceió, a resistência conseguiu ao menos atrasar despejos e arrancar decisões favoráveis com apoio de promotores e defensores públicos. Renata repetia, em cada roda de conversa, que nada estava ganho, mas que o processo já não podia ser empurrado no escuro como tinham feito com Marina. Numa tarde de terça, a rádio comunitária voltou a falar da vila, desta vez com entrevista de Dalva. A professora contou, sem citar nomes, sobre documentos que aparecem onde a maré encosta, sobre fraudes em projetos de orla que empurram comunidades tradicionais para longe da água, e sobre decisões judiciais em outros estados que reconheceram o direito de pescadores permanecerem onde vivem há décadas. A voz dela tremia um pouco, mas cada palavra caía como gota pesada. Na vila, a transmissão saía em rádios pequenos equilibrados em tijolos. Aline ouviu de pé, com as mãos cheias de sabão da louça, e viu, pela janela, vizinhos parando o que faziam para escutar também. O cofre, que agora dormia em paz no fundo da baía, tinha virado símbolo que ninguém via, mas que todo mundo sentia. À noite, Renata trouxe notícias mais concretas. O Ministério Público tinha aceitado abrir inquérito formal, juntando as provas dos arquivos digitais com o histórico de promessas e ameaças na comunidade. Falou também de uma possibilidade que parecia distante, mas existia: o reconhecimento oficial da vila como comunidade tradicional pesqueira, o que daria outra camada de proteção contra remoções forçadas, como já acontecerá com grupos em outras partes do litoral. Era um caminho longo, cheio de papelada e audiência, mas, pela primeira vez, o futuro dos irmãos de Aline não dependia só do humor de um prefeito ou da pressa de um empresário. Mesmo assim, o contra-ataque veio. Em uma madrugada chuvosa, carros sem identificação cercaram a entrada da vila, e alguns homens começaram a medir casas e marcar paredes com spray vermelho, bem cedo, antes de qualquer repórter ou fiscal aparecer. Era uma forma de pressão simbólica. Ninguém derrubou nada naquele dia, mas ver um X vermelho no barraco onde você dorme dá medo de acordar sem teto na manhã seguinte. Aline acordou com o som, viu o símbolo na parede da cozinha e sentiu o chão tremer por dentro. Lucas quis arrancar a marca com faca, Nanda chorou de raiva, Tiago perguntou se iam rebocar a casa, sem entender. Lia, porém, olhou para o X e disse que a moça do cofre não tinha deixado marca nenhuma, que quem escrevia na parede era gente com medo de perder. Em vez de se esconder, Aline chamou Dalva, Renata e alguns vizinhos e tirou uma foto grande do X, com a família inteira em frente, em pé, encarando a câmera. Eduardo, da ONG, divulgou a imagem em redes sociais de movimentos que já acompanhavam conflitos ambientais em zonas costeiras.
legendou com poucas palavras, falando de uma vila que estava sendo marcada para remoção apesar de investigação aberta. A foto rodou grupos de mensagem, páginas de coletivos, perfis de jornalistas interessados no tema. E, como se a maré digital tivesse subido de repente, começaram a chegar perguntas de gente de fora: onde fica? Como ajudar? Tem vaquinha? Já acionaram defensoria. O cofre, que parecia lixo, agora era lembrado como o começo de uma corrente que ligava aquele pedaço de mangue a muitas outras orlas ameaçadas no país. Meses depois, a vila já não era a mesma. As máquinas não tinham voltado, o processo corria lento, mas vivo, nos corredores do judiciário. Algumas audiências exigiram que representantes da empresa explicassem por que laudos ambientais tinham sido ajustados, porque mapas antigos não batiam com os novos, porque se falava em risco para as famílias mas não em risco para o mangue e para a atividade de pesca artesanal. Em uma dessas ocasiões, o promotor citou casos de outras comunidades de pescadores que conseguiram, com provas e apoio de organizações, suspender remoções e garantir permanência em áreas reconhecidas como tradicionais. A sala de audiência não tinha cheiro de sal, mas cada palavra dita lá dentro mexia com a maré de cá. Na vila, a organização cotidiana também mudará. Um grupo de moradores criou uma associação simples, com estatuto escrito na mesa de Dalva, para ter CNPJ e assinar documentos coletivos. Jovens começaram a registrar em vídeo o dia a dia da pesca, do mangue, das festas de santo, acumulando provas de um modo de vida que não cabia na palavra invasão. Renata ajudou a montar um pequeno arquivo comunitário, com cópias impressas dos documentos do cofre, recortes de notícias, decisões oficiais e até print de rede social. Tudo guardado numa estante improvisada na casa da professora, longe de um único ponto de falha. Aline, que sempre se achou só uma irmã mais velha se virando, agora era citada nas reuniões como liderança, mesmo quando desviava o rosto com vergonha. Um fim de tarde, uma notícia rodou mais rápido que maré de Cisígia. O juiz responsável pelo caso tinha concedido liminar proibindo qualquer demolição ou remoção até julgamento final, reconhecendo indícios de fraude e o fato de a comunidade viver ali há décadas praticando pesca artesanal. Não era sentença definitiva, mas era a primeira vez que um papel grande, com carimbo e tudo, dizia, na prática, ninguém mexe até a verdade ser apurada. Uma cópia plastificada foi colada na parede do bar, outra na porta do barraco de Aline, outra na escola. O X vermelho na cozinha ainda estava lá, meio desbotado, mas agora dividia espaço com uma folha branca onde se lia o número do processo e a palavra suspenso. Naquela noite, a vila fez festa simples, fogareiro aceso, peixe frito, som alto saindo de caixas cansadas, crianças correndo no barro. Não era comemoração de vitória final, mas de um respiro conquistado na marrã. Dalva discursou curto, lembrando de Marina e de como a amiga tinha sido engolida pela maré sem que ninguém tivesse conseguido segurar sua mão a tempo. Renata falou da importância de manter a guarda alta, de não se acomodar, de saber que grandes projetos costumam voltar com outra cara. Aline, empurrada pelos irmãos, acabou pegando o microfone. A voz saiu trêmula no começo, mas firmou quando ela mencionou o dia em que acharam o cofre na lama, achando que era só lixo. Disse que, se não tivesse tido coragem de abrir, talvez hoje já estivessem espalhados por algum conjunto longe da água. Mais tarde, quando a música diminuiu e só o barulho da maré preenchia os espaços, Aline caminhou até o trapiche com Lia. O céu refletia estrelas quebradas nas poças de água, e o vento tinha cheiro de alívio misturado com alerta. Lia perguntou se a moça do cofre ainda passava por ali. Aline respondeu que achava que sim, mas de outro jeito. Talvez em cada onda que batia de leve nos pilares de madeira, talvez em cada papel que agora ganhava carimbo defendendo a vila. O cofre, lá no fundo da baía, já não guardava nada. O segredo tinha subido com a maré e se espalhado em vozes, documentos, imagens. De volta ao barraco, antes de dormir, Aline olhou para os irmãos, Lucas fazendo planos de terminar os estudos e trabalhar com turismo comunitário, Nanda ajudando Dalva a organizar o arquivo, Tiago desenhando barcos e manguezais, Lia inventando histórias sobre sereias que guardam documentos ao invés de tesouros. Percebeu que a maior riqueza que tinham tirado da lama não era prova contra empresa nenhuma, mas a certeza de que a vida deles não precisava mais ser guiada só por medo. A maré continuaria subindo e descendo,
trazendo e levando coisas, mas, dali para frente, cada vez que recuasse, não deixaria só lixo no chão. Deixaria também memória, atenção e um pouco mais de coragem em quem aprendeu que até um cofre enferrujado, se aberto na hora certa, pode virar farol para uma vila inteira.